Bom dia, cliente SCI. Que bom ter você aqui com a gente nessa manhã de quinta-feira. Quinta de TBT, quinta de a gente fazer aquilo que a gente já fez alguma vez na vida. E hoje a gente está aqui, no caso, mais uma vez, às 8h15 da manhã, né, dona Bia? Sim, na parceria, Na parceria. Hoje eu inovei. Hoje tu inovou? O que é isso aí? Água tônica. Água tônica hoje? Uhum. Ó, tá até abrindo já. Tô abrindo aqui na hora, já tomando. Não deixa o Marcinho ver, tá? Eu trouxe aqui Saúde, Marcinho. Teve um dia de manhã que eu trouxe um energético. Eu tava precisando. Marcinho, tira isso aí da mesa. Eu peguei e tive que tirar. Eu escuto o cara que manda, entendeu? Eu nem vou falar, né? O Marcinho... Pessoal, autoritário. Ótimo dia para vocês. A gente está começando agora o SCI Talks, o podcast da SCI Sistemas Contábeis. Hoje a gente vai falar aqui com a equipe de gestão, tá? Com a galera que faz toda essa parte aí de desenvolvimento, de vários negócios que a gente tem dentro da SCI Sistemas. E hoje a gente tem até um tema bem legal, né? Porque muitos clientes SCI não sabem, né? Muitos colaboradores de contabilidade não sabem, mas contratei um novo banco digital. E agora? O que a gente faz? Eu faço? Aonde eu vou? Tenho no sistema? Não tenho? Não tem, eu preciso falar com o comercial, não preciso. E agora? Preciso correr atrás das informações aonde, eu tenho um treinamento para isso. Como? Vai vincular, não vai? Vai integrar, não vai? Tem como? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá, pessoal? Então é importantíssima a participação de vocês. Importantíssimo vocês estarem pegando esse link aqui do podcast e estar enviando para os outros setores também, porque não é somente no gestão, né? Não. Vai envolver aí vários outros sistemas, vários outros módulos aí, folha, fiscal, contábil, juntamente aí com o gestão, beleza? Então fica a dica para vocês, já deixa o seu like, já pega o seu café, né? Eu tô com café e com a aguinha aqui. A Bia hoje tá com a tônicazinha dela, tá com a aguinha dela, pra gente começar esse podcast aqui no dia de hoje, tá certo? E claro que antes de tudo, né, Bia, antes da gente começar o podcast aqui, trocar uma ideia com a equipe aqui maravilhosa, a gente vai fazer o quê? A gente vai ter agora as notícias contábeis, pessoal. Notícias contábeis com Eikeile e Elton no dia de hoje, beleza? Fique ligadinho aí. Bom dia, Brasil Contábil! Está começando mais uma edição do SCI Talks, o telejornal mais atualizado e animado do mundo da contabilidade. Eu sou Eikeile. E eu sou o Elton. E hoje, meus queridos espectadores, temos notícias quentinhas mais atualizadas que café de escritório às 8 da manhã. Bora para a primeira? Atualização do programa da ECD. Agora vai sem bugs. Atenção, você que já estava arrancando os cabelos com relatórios bugados, foi publicada a versão 10.3.2 do programa da ECD. E olha só o que melhorou. Adeus aos erros com caracteres especiais e um boost maroto na performance e validação do sistema. A nova versão já está disponível no site do SPED, na área de downloads. Corre lá e atualiza antes que seu relatório vire um enigma egípcio. CFC e Receita Federal, juntinhos pela causa contábil. Tem reunião importante na área. E o CFC e a Receita Federal sentaram para aquele café esperto e falaram de uma coisa séria: as tretas dos contadores com sistemas da Receita Federal. Tinha de tudo. ECAC travando, arquivos que não vão nem com reza brava. E a Receita mostrou projetos novos para agilizar o atendimento e a comunicação com o contribuinte. Já o CFC pediu mais integração entre os sistemas e propôs um grupo de trabalho em dupla dinâmica para resolver os pepinos. Parceria que é sucesso, porque quando o CFC e Receita se entendem, o contador agradece. OAB na luta por isenção do IR até R$5.000. E na ala da advocacia, a OAB entrou em campo e apoiou a proposta do senador Ciro Nogueira na isenção do IR para quem ganha até R$5.000 por mês. A ideia é aliviar o bolso da advocacia de base. E para não deixar o leão com fome, a compensação vem da galera que ganha acima de 150 mil, com tributação de lucros e dividendos. A proposta já foi entregue para a Câmara de Deputados e será analisada por uma comissão especial. A OAB aplaudiu de pé e disse que é justa e equilibrada. Consignado direto na folha de pagamento a partir de maio de 2025. E se liga, empregador, a partir de maio de 2025, quem contratar empréstimo consignado pelo programa Crédito do Trabalhador vai ter desconto direto na folha, sem choro, sem vela. Com a MP 1292 de 2025, a responsabilidade é da empresa, que deve consultar o Emprega Brasil e lançar os valores no E-Social.
E se você é MEI, empregador doméstico ou segurado especial, relaxa que o sistema já vai puxar os dados direto da CTPS e fazer os descontos via DAI. Automático, do jeitinho que a gente gosta. E na rescisão, o desconto vai direto para a guia do FGTS Digital, tudo conforme o tipo de desligamento. Saiu, mas deixou tudo certinho. E assim encerramos mais uma edição do SCI Talks. Informação com leveza, porque notícia contábil também pode ser divertida. Até a próxima, pessoal. E lembrem-se, quem fica bem informado evita dor de cabeça no fechamento. Tchau, tchau. Sensacional essas notícias quentinhas aí. Tudo preparado pela equipe de marketing. Participação da Ikele, participação do Elton, hein? Maravilhosos, tá? Tinha notícia que nem eu não sabia. Hein? Vi algumas mudanças, achei bem legal. Olha só, o consignado direto na folha a partir de maio de 2025. Então já é bem prático essas informações, né? E aí, então, o que acontece? Essa questão do consignado direto, a gente até conversou ontem, teve mudanças essa semana referente a isso. Então, pegou todo mundo assim, era para ser um mês, vai ser outro e tal. Então, bem legal, bem bacana aí a participação dessa galera. E aí, mostrando pra gente notícias do dia a dia. Isso é muito legal, muito bacana. E faz com que a gente possa entender, compreender as notícias contábeis do mundo todo. Então, a gente falou sobre a isenção do imposto de renda, a gente falou aí sobre a questão da atualização do programa do ECD, né? Até porque o ECD tem que ser entregue até final de junho. Isso aí, último dia esses útil. erros os clientes sofrem muito. Então, bastante, né? Não, é muita praticidade esse nosso jornal Legal. aí, assim, no início da manhã. Muito bom, muito bom. E, pessoal, você que está nos assistindo nesse momento, né? A gente aqui, o que a gente faz? A gente sempre, todos os dias, tanto o Wellington Marçal quanto o Marcinho aqui, que cuida da parte técnica do nosso podcast, eles fazem um sorteio, né? Então, hoje tem sorteio também, novamente, para vocês, e é muito simples de participar, tá bom? Muito prático, é só você ir lá no Instagram da SCI Sistemas Contábeis, que é @SCI Sistemas Contábeis, ó, a Bia tá botando aqui para baixo, beleza? Vai ter um negócio ali do sorteio, ó, quero meu kit, tá ali, ó, quero meu kit. Você vai fazer o quê? Vai lá no Instagram da SCI Sistemas Contábeis, segue a gente, vai no Instagram do Wellington Marçal, @EllingtonMarcal, que é o nosso diretor aqui da SCI Sistemas, e segue ele também e manda uma mensagem para ele, dizendo, eu quero meu kit, participei aqui do podcast, estava ali antenado no caso, e você vai poder participar do sorteio. A gente já sorteou, Alexa, caixas com várias coisas que tem da SCI, boné, camiseta, caneca, uma caneca dessa bem bonita, aqui que eu utilizo todos os dias aqui no podcast, e aí várias outras coisinhas que a gente tem aqui na empresa. Teve pessoas que ganharam, inclusive, a possibilidade de participar nesse podcast e estão aqui hoje. Isso mesmo. E a gente... Ele ganhou, ele participou do sorteio, ele ganhou para poder estar aqui hoje participando do podcast, tá certo? Então fica a dica para vocês aí, seguem o @EllingtonMarcal e @SCI Sistemas lá no Instagram e participe do sorteio aí juntamente com vários outros clientes nossos da SCI Sistemas, beleza? Bora começar, dona Bia? Bora começar. Tudo bem? Tudo certo? Bem. Mais uma quinta-feira? TBT, tava com saudade. A gente se viu ontem, né? Conversamos ontem lá no comercial, agora estamos aqui novamente, beleza? Pessoal, a gente nunca tá sozinho, a gente tá sempre muito bem acompanhado, né? Então a gente tem a participação hoje do André. E André, tudo certo contigo, cara? Bom dia a todos que nos assistem mais uma vez, grande satisfação estar aqui novamente, bom dia. Bom dia, bom dia. Aos parceiros de mesa. Será que vai ter violão de novo? Porque semana passada teve, né? Foi uma chuva de autógrafos, tá? Foi, acredito. A galera nos comentários aqui fui muito assediado na saída da sala aqui. A gente tá ganhando muito. Hoje eu trouxe um segurança, né? Toda a segurança hoje? Para garantir a minha integridade. Quem que é o teu segurança, cara? Aqui, ó. Esse cara aí. E aí, Gabriel, tudo bem contigo? Tudo certo. Tranquilo, cara? Tranquilo. Bom te ver aqui. Bom te ter aqui com a gente. Sei que tu participa do chat aí com a gente, sempre comentando. Quem que tu és aqui na SCI Sistemas, cara? Bom dia para todo mundo. Para quem não me conhece, sou Gabriel Bobelo, sou desenvolvedor de software na fábrica do Único e Novo Visual Financeiro. Trabalho mais com a parte de integrações bancárias e emissões de notas fiscais dentro do financeiro, mas a gente faz de tudo. De tudo um pouco. De tudo um pouco, sem problema nenhum. Então, bora lá. Show de bola, cara. Bom ter você aqui com a gente, importante. A Bia fala muito bem de você, né? Tem ótimos colaboradores lá, né, Bia? Sim. É importante, Timaço. né? Um timaço, né? Timaço, A gente estava conversando timaço. ontem sobre isso, né? Uhum. Também, sobre colaboradores e tal. Foi bem legal o bate-papo. Cara, bom ter você aqui, né? Tua participação, acho que é importante aqui para as pessoas te conhecerem e também tu poder mostrar e falar sobre o que tu faz no dia a dia e o que realmente traz aí de excelência para SCI Sistemas e para os nossos clientes em si, né?
Legal? E um desenvolvedor no podcast, né? Pá, Olha só. meu, como é que é? Pois Software Development. Como é? Tem Dev- tempero novo Development. aqui, né? Software Developer. Developer. Coisa É linda, difícil, hein? né? Em inglês é Geralmente- mais caro, tá? Ó, em inglês é mais Ah. caro. Geralmente eles são mais quietinhos, né? Isso. Mas o Bobelo é um pouco diferente, né? É. Bobelo. Mais A gente comunicativo, comunicativo. a mais... gente se adequa, né? Sim, tá certo. É isso aí, cara. É bom, é importante. Vamos começar então? Bora. Contratei um novo banco digital. E E agora, agora? dona Bia? E agora? O que a gente faz? Então, isso é uma... A gente sabe que isso não só para os nossos clientes contadores, né? Uhum. Mas empresas em geral recebem muitas demandas de assédio. Não digo um assédio, mas Uhum. recebem essa demanda de os bancos estarem oferecendo propostas, né? Taxas menores e tudo mais. E eventualmente vão receber ali, opa, fechei ali um banco que atendeu melhor a minha necessidade, né? Taxas menores em relação a boleto, cancelamento, enfim. Fui lá e contratei. Aí foi lá o banco X. O que eu vou fazer agora? Eu vou ter que emitir esses boletos. Uhum. Eu tenho ele no sistema? Não tenho. Se eu não tiver ele no sistema, o que eu vou fazer? Uhum. Então, se eu já tenho ele no sistema, é um processo. Sim. Mas se eu não tenho, aí a gente veio aqui para mostrar junto com o André e com o Bobelo, Uhum. mergulhar, né? A gente quis mostrar aqui para vocês, mergulhar nesse mundo da fábrica de software Uhum. e mostrar por dentro ali Legal. da estrutura Sim. como que funciona essa análise de negócio, esse desenvolvimento, tudo que tem por trás desse desenvolvimento, como que funciona, né? Até a Sim. questão de segurança e tudo mais, para os nossos clientes entenderem Sensacional. como que faz isso, né? Então, e agora, o que eu faço? Então, primeira coisa é saber, eu tenho esse banco no Único e no Novo Visual, e no Visual. E no visual, nas 3 linhas. Então, como que eu vou saber isso, né? Então, a gente tem lá uma consulta para ver se esse banco já é atendido pelo sistema. Sim. Esse é o primeiro passo. Pode ser juntamente com o nosso suporte, Uhum. pode ser com vocês, Um né? comercial, Vocês provavelmente recebem bastante essa Temos demanda, né? essa demanda. O cliente quer banco entender, X, o banco Y, né? Isso. Já tem no sistema, não Tem tem? ou não tem? A gente fala- troca bastante ideia, Sim, né, aham, Doug? verdade. Às vezes... Até porque como é referente aos bancos aí, quando vocês vão lá, fazem inovações, desenvolvem, né, para que tenha essa questão do API e tal, aquela coisa errada toda, e sempre tem algum banco novo ali entrando na jogada. Então vocês passam para a gente tem lá já um material, a gente pega com vocês, é claro, e aí dizendo, ó, entrou tal banco, tal mês, então para poder repassar para os nossos clientes que estão solicitando essa informação, né? Aí, esse banco já existe, não é Uhum. simplesmente chegar emitindo boleto, né? Tem toda uma estrutura. Toda Que uma daí, estrutura. Uhum. O foco do que a gente quer demonstrar é realmente mostrar o desenvolvimento. Certo. Mas eu acredito que seja pertinente, né? O André dá uma faladinha pra gente aí. Do quão prudente o que tem que fazer se o banco já existe, André? Como que funciona ali? Porque, assim, ó, eu vou dizer, eu como leiga, né, sem saber do sistema, Sim. eu imaginava, né, bom, eu vou lá e vou emitir, se eu já tenho Só emitir, banco. né? Mas não, tá. Não. Não é bem assim, não. Tu que já trabalhou em instituição bancária, era só ir lá e emitir no sistema, né? Não. Tinha um parâmetro antes. Antes fosse, né? Antes fosse, né? rápido, um botãozinho assim, né? Sim. Acabou. Mas não é dessa forma, né, André? Não é bem dessa forma, Certo. e até para a gente oferecer aqui um contexto mais amplo, né? Antes de a gente entrar nessa parte de análise, desenvolvimento, essa experiência mais imersiva que a Bia comentou, que a gente vai trazer aqui hoje. Sim. O que realmente o nosso cliente precisa, a que ele precisa se atentar quando ele se dispõe a utilizar ali as funcionalidades relacionadas à emissão de boleto e tudo mais no nosso sistema, né? Então, existe um certo processo, mesmo quando o nosso sistema já contempla o layout, né, ou a integração com um certo banco, tem uma parte cadastral, né? Então, é importante que o usuário se atente aos dados da conta bancária, porque tudo isso vai influenciar depois no preenchimento dos dados do boleto, linha digitável, código de barras, né? Então, tem uma fase cadastral,
Depois que essa fase cadastral está completa, tem uma fase de homologação, né? Então, é muito importante também que o cliente busque fazer essa homologação, que pode variar, né, de banco para banco, né? A gente conhece bancos que solicitam um boleto, só fazendo uma referência aqui ao método mais tradicional de remessa e retorno, né? Sim. Então, por exemplo, muitos bancos solicitam um boleto e uma remessa para validar se os dados estão ok. No caso de banco digital, ele vai tentar fazer uma primeira exportação e vai verificar o resultado que o portal do banco apresenta para ele. Então, o portal do banco pode apontar alguns dados a serem ajustados ali, né? Então, antes de a gente entrar na parte de desenvolvimento, só para trazer esse contexto maior, né? Mesmo quando a integração bancária já existe no nosso sistema, ainda tem essa fase cadastral, tem essa fase de homologação, de validação dos dados, né? Testes em ambiente de homologação desses portais, para que então ele possa, com segurança, fazer a emissão desses boletos em modo produção e mandar para os seus clientes, né? Com toda a certeza ali de que o valor pago vai para o destino que ele deve ir. Sim. E outras características importantes, né? Legal. Então, tem toda essa emissão desse boleto de teste, né? Seja ele pelo método tradicional ou API, para realmente certificar. É uma certificação da homologação com o banco mesmo, né? Então, como o André falou, 1, 2 boletos ali, que daí o banco vai lá, valida, e a partir desse momento, sim, aí tá ok para emitir. Entendi. Então, assim, mesmo que já tenha esse banco, essa troca da conta, né, do cadastro que você tem com o banco, ela tá consistente, cadastrada de maneira adequada e gerar esses primeiros boletos dentro do sistema. Certo. O banco deu ok, tá tudo nos conformes, tudo, né? Nos conformes, aí vamos começar a utilizar. Entendi. E se esse banco não existe ainda? E aí, como é que fica? Como é que fica? Como é que eu faço? Para utilizar dentro do meu sistema? Primeiro passo, então, é abrir uma solicitação, né, na área do cliente. Então, vamos falar de procedimentos de SCI, processos, né? Processos. Então, a gente tem a área do cliente lá, você pode abrir uma solicitação na área do cliente, solicitando esse desenvolvimento que vai ser analisado, né? Daí tem os trâmites internos da SCI e no momento oportuno, né? Sim. Dentro do nosso fluxo, que tem de diversas formas, ela pode ser efetivada essa solicitação. Daí chegamos no momento que vamos desenvolver, né? Okay. Independente de qual seja a forma. Aí passamos para análise de negócio dessa solicitação. Então começa todo um processo com a abertura dessa solicitação, que é o registro oficial de sugestão do cliente, né? Como é que ele oficialmente registra esse pedido para a gente, né? Então, nossos clientes já estão familiarizados, né, com esse processo, área do cliente, solicitações. Então, ele registra o interesse que ele tem no uso desse banco digital lá, a gente recebe isso e começa um processo de análise. Então, esse processo de análise, ele consiste em a gente verificar o que está sendo proposto, né? Então, a gente vai ver qual é o banco, no caso mais específico de bancos digitais, né? A gente vai ver qual é o banco, né? A gente vai acessar o portal dos desenvolvedores. Lá a gente vai ter todas as funcionalidades e todos os contextos, né, que esse banco se propõe a solucionar, todos os serviços que ele se propõe a oferecer, né. Então, aqui a gente está falando mais nesse contexto de cobrança. Sim. Né, cobrança, emissão de boleto e tudo mais, mas vale lembrar que a gente tem outros contextos, né, tem pagamentos, tem extratos, tem muitas coisas, né. Claro que hoje aqui acho que a gente vai focar um pouco mais na parte de boleto, né. Certo. Mas a gente consulta essa documentação e a gente vai encontrar tudo lá. Então, a gente começa a verificar se os serviços, se o portal que esse banco oferece é viável para a implementação do nosso sistema, se faz sentido, né, com o propósito do nosso sistema. A gente verifica questões de segurança, né, de autenticação de dados e a gente faz essa análise bem detalhada, todo o trabalho que nos demandaria incluir esse novo banco digital no sistema, né? Que a gente chama de levantamento de requisitos, né? Mas até porque, assim, nesse termos do dia a dia. Nesse momento que o André falou que ele está fazendo essa análise desses recursos, tem bancos que, por exemplo, que são muito utilizados no mercado e eles não têm API. Né, Nossa. E tem bastante. Aí complica. Então,
tem cliente nosso Uhum. que pode estar utilizando desse banco e ele não tem nem remessa e nem Uhum. API, então ele não é possível colocar. Sim. E às vezes não vai ser porque nós não temos o desejo de Uhum. ter este banco Ou nós não dentro. conseguimos, ou Não. nós não queremos, É não é isso? porque A gente quer. não tem a disponibilidade que o banco não Isso. não É uma tem. via de mão dupla, né? Então Isso. tem que vir, como a gente faz aqui, eles também têm que entregar lá. Isso. Se não tem, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, daí Né? só pode emitir esses boletos pelo portal do banco mesmo, Ah, certo. entendeu? Uhum. Então, daí não tem uma integração. Não tem uma com o nosso- integração com o nosso sistema. E aí ficamos de mãos atadas Sim. nesse momento. Então, essa parte da Uhum. análise de negócio, Isso. além de levantar o que precisa para o desenvolvimento, Aham. também é para validar se é possível, né? Uhum. Porque às vezes a intenção que o nosso cliente tem do uso Uhum. não é também compatível por o sistema, pelo banco não disponibilizar para Sim. gente, né? Então, Sim. essa é a validação inicial também. E até um contraste interessante, né, com o que a Bia está falando, fazendo de novo uma referência ao método tradicional de remessa e retorno. No método tradicional, a gente tem uma padronização, KNAB 240, KNAB 400, Uhum. né? Então, mesmo para bancos diferentes, tu ainda vai ter esse arquivo numa montagem padrão, Uhum. né? Com pouca variação ali de um para outro, né? Enquanto a API já é uma coisa muito individual, de banco para banco, né? Uhum. Por mais que existam, sim, muitas similaridades, mas a gente acaba analisando banco por banco e a gente encontra muitas diferenças, né? Não digo isso como uma desvantagem, Sim. né? Não seria uma desvantagem, né? Mas apenas uma característica interessante para ajudar os nossos Contadores. Uhum. as pessoas que nos assistem, né? Sim, claro. A entender essa parte de Não, desenvolvimento. sensacional. Uhum. Mas é bem interessante o que a gente encontra assim, no dia a dia analisando esses bancos. Quem não desenvolve, no caso, quem não está lá no dia a dia, não sabe o quanto isso é burocrático, é demorado. Existe o desenvolvedor não somente entende da parte de linguagem, né? E vai depender muito da linguagem que vai ter que ser desenvolvida, mas existe uma legislação por trás disso também. Sim. Existe uma conexão com o governo federal, com o governo estadual, Sim. com o governo municipal. Isso é muito complicado, complexo, e aí a gente fala aqui de projetos que vocês fizeram, tem projetos aí que vocês desenvolveram que levaram meses. Tinha equipe suficiente e tal, mas sempre, toda semana ou todo mês, mudava uma legislação, mudava alguma coisa e tinha que ser conforme os parâmetros daquilo que realmente é necessário e precisa. E a gente, como uma empresa de software, precisa estar adequada. E a gente sempre está adequado, mas é demorado para desenvolver por causa desse N fatores que ocorrem aí, no caso, no dia a dia, né? Sim. Não, e às vezes, isso o Bobelo vai poder falar Sim. bem melhor do que eu, né? Às vezes, assim, isso a gente está falando de um desenvolvimento simples, que é o quê? Pegar esse layout e implementar ele dentro do sistema. Mas, às vezes, para a gente implementar dentro do sistema, a gente precisa fazer um sistema adicional que vai contemplar alguma requisição Ok. Com processo auxiliar. com né? processo auxiliar que aquele layout necessita, né? Sim. Me complementa aí. Complementando a Bia, falando Claro. sobre essa história, Aham. não vou citar banco, não vou citar Não citando nomes, Não porque citando a gente não quer nomes. comprometer. mas assim, Mas é aquele famoso. Aquele famoso. exatamente. A gente pegou um serviço para fazer desse banco específico e a gente tinha métodos de autenticação que eram demais. Ou seja, a gente fazia uma autenticação para aquele banco, fazia outra autenticação, uma terceira autenticação que não é necessária. Certo. E esse serviço adicional é para a última autenticação. Então, a gente teria aqui na SCI um lugar que ficaria aquela autenticação para nós, o único, buscar essa autenticação e conseguir emitir esses boletos. Certo. Então, a gente teria que criar esse serviço adicional, inclusive a gente está fazendo isso em parceria com outros times da SCI, os síndicos e o controller, Sim. para que a gente consiga implementar esse banco dentro do nosso sistema. Então, essa questão de serviços adicionais é justamente porque alguns bancos eles necessitam de passos a mais para que a gente chegue no nosso ponto, que é literalmente emitir o boleto. Certo. Então, assim, essa questão de segurança ela é muito importante dentro do desenvolvimento de sistema, até porque, assim, a gente está lidando com dados bancários do nosso cliente, Isso aí. não é nosso. Então,
já iniciando essa parte de desenvolvimento, antes mesmo da gente começar a desenvolver, a gente faz toda essa coleta de dados, verifica se a autenticação do banco ela é realmente segura, se os nossos dados que a gente vai enviar, eles estão sendo criptografados ponta a ponta, justamente para que não vaze nenhuma informação do cliente, do nosso cliente, e nem dos dados bancários daquele cliente. Sim. Então, muitas vezes a gente pega um ponto em que, cara, essa autenticação aqui não tá correta, ela não está chegando num ponto que fica viável para a gente implementar e seguro para o nosso cliente. Sim. Então, a gente já pegou alguns casos de implementações de bancos que eles têm essa autenticação que ela é falha, porque e a gente teve que entrar em contato com esses bancos para que eles resolvessem esses problemas antes da gente implementar isso. Sim. E a gente só liberou depois que eles ajustaram a... Por isso é importante a análise, né? Isso. Total, assim, de ponta a ponta, para identificar o que tem que fazer, o que não tem que fazer, aonde a gente, como SI, né, desenvolvedor de sistema, tem que mexer, aonde o banco, que está lá no outro lado, né, também tem que fazer essa parte de ajustar a estrutura dele. Ainda antes de entrar na parte do desenvolvimento, que é por si só um oceano sem fundo ali, Sim. toda essa parte da análise, onde a gente vê, pô, esse banco tem mais burocracias do que o normal, temos que fazer algo em relação a isso. Esse aqui tem menos burocracias do que o normal, a gente acha que o método de segurança dos dados aqui não é o suficiente, então temos que tomar alguma outra atitude, né? Sim. Muitas surpresas que a gente encontra ainda antes de entrar nessa parte de desenvolvimento. E a gente quer fazer o mais rápido possível para ter uma agilidade mesmo, né? Para ter a entrega, né? Então a gente sempre, com o comercial principalmente, né? Pô, prazo, não sei o quê. Mas é todo esse mundo envolvido e esse mundo aqui que a gente está falando mesmo, de às vezes pegar um layout, é um layout que vai demandar pra gente X horas. E a gente chegar ali no meio do caminho e não, a gente vai ter que falar com o banco, eles vão ter que mexer nisso. Sim. E aí, essas X horas vão passar para tantas horas, porque eles vão ter que fazer isso, porque não dá pra gente entregar assim. Sim. Como que a gente vai entregar uma coisa que está comprometida? Então, não é viável. Sim. Então, isso a gente não faz. E a gente já deixou, paramos o desenvolvimento, só vamos fazer depois disso, porque a gente sabe o quão sensível é esses dados. Existe uma segurança por trás disso, né? Criptografia ali, no caso de ponta a ponta mesmo. Quantas notícias que a gente recebe aí, vê no dia a dia, a gente tá sempre antenado nessas questões tecnológicas, quantas notícias que a gente recebe de instituições financeiras ali que, tipo, cooperados, né, falando sobre cooperativas, ou clientes de bancos que tiveram seus dados vazados, né? Então, existe essa questão de criptografia, existe essa questão de cuidado com os dados dos nossos clientes, com os dados que serão repassados, então existe. E quem garante que nisso aí não era, de repente, um software que foi lá simplesmente implementou sem uma análise dessa. Forma, né? De qualquer sem forma, uma análise assim. de, isso ali não tá indo legal para web, não tá criptografado e tal. Então... É uma forma da gente se resguardar não causar problemas para o nosso cliente, né? Não, sensacional. Pode, né, a gente fala assim, o cliente, muito cliente muitas vezes pode falar, nossa, mas vai demorar tanto tempo. Não é mexer um botãozinho, tirar daqui e botar ali, pessoal, né? Sim. É tudo, olha só, uma análise que é feita, essa análise é feita durante dias, porque precisa, a ideia é encontrar alguma coisa de errado ali, ou ajustar alguma coisa que precisa ser ajustado. Isso é uma análise de dias, a gente fala aí de um desenvolvimento de meses. Sim. Né? Não é de um dia para o outro que eu vou conseguir desenvolver algo desse tipo. Toda uma fase de refinamento, com muitos eu até testes. Digo às vezes, o papel do analista de sistema e do desenvolvedor nesse ponto, ele nem sempre é só desenvolver a nova funcionalidade no sistema. É achar algum problema naquele desenvolvimento. Então, assim, quando a gente acha esse problema, a gente consegue ir mais a fundo, ou talvez entrar em contato com o banco, até entrando em relação com notas fiscais, fazendo esse vínculo. A gente pode entrar em contato com alguma prefeitura, com algum provedor, para que a gente possa corrigir esses problemas de autenticação, esses problemas de layout, que, cara, não tem como não acontecer. Acontece. Quem desenvolve isso são humanos, são então pessoas, eles erram. Sim, erramos. Todos. E é legal, tipo assim, a questão nessa parte de desenvolvimento disso tudo, é porque o desenvolvedor, ele quer começar, ele quer ver o que está construindo, e ele quer entregar. Ele não quer ficar meses, anos,
em Sim. cima daquele projeto. O quanto antes ele entregar, melhor, por causa do conhecimento, ir para outro projeto, que daí, tipo, pode ser muito mais demorado, ou muito mais cabreiro, ou com muito mais bug. Então, tipo, existe esse processo também dentro da cabeça do desenvolvedor. No caso, cara, eu quero fazer isso aqui e fazer perfeitamente, porque eu quero achar o bug que tem, o problema que tem, e eu quero ser o cara, a pessoa, a guria, que, pô, achei isso aqui, nessa falha, esse problema, e eu quero entregar isso aí o quanto antes, mas da melhor forma possível, da Exatamente. forma correta. Então é legal ter isso, né? A gente tem a equipe, vocês trabalham, uma equipe maravilhosa, né? Tipo, realmente foca nisso, em querer entregar com excelência aquilo que o cliente está recebendo, sabe? Isso é fenomenal. E a gente está falando aqui de segurança Sim. e envolve também não só segurança, mas às vezes desempenho, né? Uhum. A gente está trabalhando num projeto que dessa vez a gente não vai dar spoiler, tá? Só quero dizer aqui, Não vai ter spoiler hoje, esse então. não vai ser spoiler. Tá bom, Mas então. Mas que a tem um gente- projeto aí. Tem um projeto aí para sair. Tá. Que a gente está trabalhando, e aí a gente faz um acompanhamento, né? Tá Aham. fazendo acompanhamento semanal aí. E tem o Anthony, né? Salve, Anthony. Salve, Anthony. Daí ele vem passando ali os feedbacks dele. Uhum. Não, sentei lá, falei com o André, assim, Uhum. assim. E a gente teve que recalcular a rota ali por uma questão de desempenho. Uhum. E aí, às vezes, às vezes não é nem a questão da segurança, às vezes é desempenho. Então, ali já identificou ali, já recalculou a rota e já ajustamos ali para ir para outro caminho também. Então, essa sinergia, essa análise ali com desenvolvimento, sistema, análise de negócio, o time ali Sim. engajado e tendo essa visão Sim. quanto ao layout, Uhum. quanto o que tem que fazer, com certeza entrega um produto mais consistente, Isso com aí. mais segurança, com mais agilidade para o cliente, sabe? Uhum. Às vezes isso vai refletir no tempo, mas qual é o preço, né, que vai Uhum. ser pago por esse tempo? Sim. É a qualidade, né? Sim, total. Porque a gente está trabalhando aí com Uhum. bancos, a gente está trabalhando com nota fiscal, a gente Dados sensíveis, dados né? sensíveis, então é importantíssimo. Assim isso, como né? eu pedi spoiler, mas a Bia não vai dar, a Renata também falou spoiler, por isso. Renata, não sei Mas o não que tu acha, teremos André. spoiler. Spoiler? Ixi, Spoiler? o André não gosta de dar spoiler. Só se Sei. for através de música, né, André? É, Só se for através de música. Tem que ser Fechou. uma coisa mais enigmática. entendi, Não dá para entregar entendi. de bandeja. Só se for através de música e o Bobelo tem que cantar, né? Não, daí chama o Anthony. Ou a Tá fazendo- Morgana, né? Ou a Morgana. Morgana. A Morgana e a Morgana. Ana. A Morgana Não, que vai estar no próximo podcast, né? Semana que vem tá aqui já. Semana que vem a Morgana tem. Show de bola. Seguimos. Seguimos. Então, eu fiz, sabe o quê? O que tu fez? Na verdade, eu fiz de surpresa, tá? Tá. Eles nem sabem. Bicho. Ixi. Eu fiz Hum. 2 verdades e uma mentira Ah, sobre APIs legal. bancárias. Pra eles. Não, para todo mundo, Ai, meu né? Deus. Só para ver. Tô ferrado. Vai. Olha só. Por isso água tônica. Por isso, agora, A galera que tá nos ouvindo, então, né, Bia, no chat aí, quem quiser responder vai aí, ter- gente. mas são 2 perguntas verdadeiras e uma falsa, como é que é? E uma falsa. 2 mentiras e uma 2 verdade. mentiras e uma falsa. Não, 2 verdades e uma falsa? 2 verdades e uma mentira. Parece nome de 2 filme, né? verdades e uma mentira. Tá? De Gente, como é APIs bancárias e de programador. De APIs bancárias e programadores. Sou papagaio aqui, né? Tô repetindo tudo que eu tô falando. Quer falar de programador? Pode Se ser. tu entender minha letra? Eu acho que é parecido com a minha. Não é. Não, parecido. não é. Tá. Faz Aqui o programador tem que saber inglês, é isso? É isso? É. Tá, beleza. Vamos lá. Daí eu falo 2 verdades e uma mentira. Eu vou ter que falar. Isso. Tá, beleza. A galera tá no chat aí, pode comentar também, tá, pessoal? Vai lá. Depois a Bia vai levar um chocolate aí pra vocês. O programador tem que saber o inglês? Tem que saber falar, Falar e e ler. ler. É um ler isso aqui? Isso. Tá. O programador tem que saber falar e ler em inglês? Isso. Tem que ler todas, Tá. né? É 2 verdades e uma mentira. Tá, esse aqui eu não consigo. Tá. Ao chegar ao lado... Não, ao chegar à frente do PC, o problema se autorresolve. Tá, beleza. Café é o elixir mágico do programador. Fechou. Então, olha só. 2 são verdades e uma são mentira. Uhum. A primeira, o programador tem que saber falar e ler em inglês? Beleza? Verdade ou mentira? Ao chegar ao lado Do PC, do PC,
À frente, ao Ao lado. lado, ó, à frente do PC, o programador, O problema o problema se autorresolve. autorresolve. Isso é verdade ou mentira? Percebam que muitas vezes não é questão de inglês e português, é mais tipo da letras. Da letra é... Coffee, olha, né? Café é o elixir mágico do programador. Isso é verdade ou mentira? Então, Isso. galera que tá nos comentários aí, vamos lá. Qual é verdade e qual que é mentira aqui? Tem 2 verdades e uma mentira. No meu ponto É. de vista, né? Mas pode ser que Às alguém vezes- discorde, Às né? vezes pode ser 3 verdades também, né? Ou Ou tem 3 aquele mentiras. problema. Assim, é quando o Lucas vai lá, o Lucas Schmidt, Aham. né? Eu falo, pô, Lucas, tô com problema na minha internet aqui. E a minha internet não vai o dia inteiro. Aí ele chega, ele vai lá, E o problema se ou autorresolve. ou ele ou o Demétrio, quando ele chega lá, tá resolvido. É só chegar na frente do meu notebook lá, do meu computador, tá resolvido o problema. Eu acho que eu sei o que eles fazem. Eles Então, essa é uma resolvem lá verdade. da infra Lá da e vão infra, lá. cara. É, daí, e aí? Pô, me chamou pra isso. E deu toma uma dura ainda do Lucas e do Demetrio. Não é brincadeira, né? Mas deu uma dura ainda dos caras, pô. Ó, a Tabata falou que a primeira é mentira. Aham. O Gilberto falou as duas últimas são verdades. As 2 últimas são São verdades. verdades, tá bom. A Letícia falou o seguinte: o programador precisa ter uma boa caligrafia para escrever um bom fonte. Uma boa fonte é uma pergunta. Ainda bem que eu não sou programadora, né, Maria? Porque, O cara, senão eu ia programar muito mal. O Celso falou, o Celso tá aqui com nós todos os dias. As duas últimas são verdade. Ele falou, tá? E a Cami, né, Camila, falou o seguinte: as duas últimas são verdade. E aí, bobelinho? E aí? Pra mim são 3 verdades. São 3 São verdades? 3 né? verdades? A gente pode testar do Viu? Tá inglês vendo? agora. Pensamento, Vamos né? testar do Pensamento. inglês, É. Não, agora não. What did you have for breakfast? O cara é professor de inglês da Rockefeller, cara. Professor de inglês da Rockefeller, pô. Passado distante. Passado Olha, distante. É, logo ali. ó, eu botei saber, falar e ler. A Saber pessoa não falar e precisa ler. falar, Ler né? eu sei, né? Mas Acho que aí eu quando aprendi. bota assim, saber falar e ler, ela tem que entender as duas, saber falar e ler. Não, mas é que, tipo assim, Ah. falar, né? Tu não precisa falar inglês pra tu ser programador, mas ler. Ler Não tu precisa ser fluente em inglês. É, até Isso. porque a grande maioria dos códigos a gente escreve em inglês. Em inglês. Sim, sim. Então aham, a total. gente acaba aprendendo trabalhando. Total. Isso. Daí o falar ali O que Gilberto- é a mentirinha, né? O Gilberto Vogel falou o seguinte: usa o Google Tradutor. Não Usa dá o pra dizer Google. que é mentira, né? Ele tá certo nessa parte. Show de bola. Mas enfim, eu quis dizer que as 2 últimas são verdade, né? Sensacional. Porque eles chegam Por do quê? lado do computador e E se já... Então, autorresolvem. é isso que eu tô falando, cara. Tipo assim, auto-resolve. Isso. Ou Autorresolve. assim, eles pegam assim, tipo, no meu PC resolve. No meu PC funciona. No meu PC funcionar. Aqui não. Aham, não funciona. Não. Daí isso a é gente- padrão, isso é acontece padrão, sempre. tá? Mas é a mesma base. Eles Não corrigem, mexi eles nada. corrigem antes de chamar a gente pra mostrar. né? Isso. Aí, Aham. Bem isso mesmo. não acho E legal. aí o isso. café é o elixir mágico do programador. Esse Vocês é, são né? que nem o tipo comercial, assim, que é todo dia café. Café. Tu não toma muito café, né? Não tomo muito café, mas eu gosto de café. É isso aí. Tipo, mantém o cara vivo ali, no caso, no dia a Deve ser dia. o tal do petróleo. Petróleozinho. Ah, Nossa, petróleozinho. aham. já bate no Sim, sim. estômago, assim. Ó, eu vou falar das APIs, então. Fechou. Já que a gente falou dos A gente tá indo programadores. pro final, tá? Agora eu tô esperando Já? uma Batemos resposta. aí o tempo. Marcinho já tá Deus. aqui. A gente não chegou nem na metade do bate-papo. Como assim? ó? SA Talks aí, pessoal. Nossa, a gente vai Uhum. fazer. Ontem a gente tava aqui com a A gente com não a chegou nem na Ana. metade, né? Tu viu? Sim, a gente não chegou na metade ainda. Tava aqui com a Ana ontem, tava com a Bia e tava com a Larissa aqui. Letícia. E também. Letícia, perdão. Perdão, Letícia, Lê. do RJ. Perdão, Lê. Aí tava com a Letícia aqui também. E aí, cara, o papo foi tão fluindo que passou 40 minutos. A Ana assim, meu Deus, já? Nós estamos aqui faz 5 minutos. Aham, Realmente, passou porque muito rápido. Passou muito rápido. E o papo tava muito legal. A Ana tava massa pra caramba ontem. E aí a gente vai fazer o quê? Na próxima semana a gente vai ter que fazer a segunda parte. Assim como a gente faz novamente vai ter que aqui. fazer Vou ter que segunda fazer a segunda parte. parte. Ia daí. falar, Podemos ia fazer falar. semana que vem. Podemos Nada ver. nos impede de fazer a parte 2, né? Isso. Só Sem se o problema André nenhum. me impedir de resolver um problema. Se eu tiver algum problema para resolver, eu não Isso é possível. Isso é Fechou. possível. Vamos É raro, mas marcar pra acontece semana que com vem já frequência. com antecedência. Mas vamos falar essas 2 mentiras da última verdade Claro. ou não dá, Marcinho? O que tu Dá, o acha? Marcinho Dá. tá ali, ó. O Dá, Marcinho dá, liberou vamos já. lá. Mais um minuto. Meu, fiz isso aqui. Ó, pessoal, muito fiquem engajado. ligados no chat aí. Quem Vamos ver quem vai acertar, né? quem vai acertar aí. É importante ver, meu Deus do céu, Essa comentário. é sobre a API? API. Quero Agora ver é a sobre a resposta API. do Anthony, então. O Anthony Vamos vai lá. estar ali? O Ó, Anthony vai estar ali. Ele não interagiu Não aqui interagiu ainda. ainda. Ah, mas eu quero ver a Ele é resposta. tímido. Só, Ele pessoal. é tímido. vai ter agora as perguntas da Bia, verdades e mentiras, Uhum. né? Então são 3 também?
3. 2 verdades e uma Duas mentira. verdades e uma mentira, então fiquem ligados aí. Uma galera que já ganhou chocolate da Bia, tá? Depois só cobrar. 1 minuto para entender a letra novamente. 1 Meu minuto. Deus, amiga, tá louco, né? Ah, tá, Amigas como essa, né? É verdade. O desenvolvimento envolve testes rigorosos para garantir a segurança e precisão das informações. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Tá. É necessário. Agora é outra. É outra. Essa Agora era uma. essa era uma. Tá. Agora Vou vamos para a outra. próxima. Fechou. Existe um padrão único de APIs bancárias. Essa é a Essa próxima. é a segunda. Essa é a segunda. Beleza. E a terceira agora? A terceira. Terceira e última. É necessário os dados de acesso das APIs bancárias para a emissão dos boletos. Agora eu quero E ver, agora pegou, hein? Uhum. Agora pegou. Vamos lá, pessoal. Tic-tac, tic-tac. Bora. Vamos lá. Vamos ver o que 30 vocês segundos, vão hein, dizer. gente? Qual que é a verdade, qual que é a mentira? Isso. A primeira, a segunda é verdade, a última é mentira. A primeira é mentira, as duas últimas são verdades. Eu acho que a última pode gerar um pouco de discussão. É? É necessário os dados de acesso para a emissão dos Vamos boletos. ver o que Essa o foi a pessoal última. responde. Vamos ver. Mas isso também é não especificar que dados de acesso, né? E, bom, a mente do programador é uma coisa, né, tu cara? viu, né? É, 0 mais 0 não é 0, né? Entendeu? Os dados de acesso das APIs para a emissão dos boletos. Ah, tá. Agora sim. Agora sim. entendeu? Compreendeu? Tô Ó, esperando tá a galera bem- no tá chat bem aí, mas explícito é, na minha letra, tá gente. bem, tá bem fácil de explícito. entender, tá? Olha aqui, consegue ver minha letra. Sim. Ah, ninguém vai acertar, né, gente? É, eles É muito estão complexa pensando. as minhas Na verdade, estão palavras, correndo, estão saindo de um andar indo pro outro para poder conversar Ah, com é a galera ali. verdade. Estão pesquisando atravessando no a Google, rua, né? Atravessando a rua para vir rua, aqui ver se consegue um spoiler. Tu sabe qual é? Deixa eu ver. Veja. Vai tentar ver a minha letra, né? Existe. Não, esse padrão. É esse? Existe um padrão. Não existe. Então é falsa. Ah, então as duas últimas são verdadeiras. Ah! Se uma é falsa, que é a primeira, processo porque de não existe um eliminação, padrão é. único. Processo de eliminação. Entendeu? Muito bom. Pô, eu estudei em escola pública, cara. O cara é um gênio. Meu, E aí, cara, acertei, ó? parabéns, Pô, vai ganhar ganhei todos os chocolates aí. Vocês Ó, se perderam, ferraram, tá? Perderam, Aí, gente, ó. aí, ó. Arrasou. Eu consegui. Sozinho. Ah, é Ó, isso? Quando o André falou não existe padrão, eu pensei, Putz, meu, ele acabou com a minha grilo. mentira, minha verdade. Olha, dei um spoiler. Deu um spoiler. Não posso Deu ser um culpado spoiler. de não dar spoiler. Show de bola. Ganhei meu chocolate. Vocês não ganharam. Eu estou feliz. Beleza? Fechamos aqui, então? Fechamos. Beleza. Não fechamos, né? Mas já É. que o Marcinho quer que feche. Pausamos então, né? Pausamos. 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 Semana que Teremos um segundo podcast sobre, né, este assunto. Na semana que vem, Bia? O que tu acha? Pode ser, Pode né? ser na quinta-feira que Topam, vem? meninos? Estamos sempre É, prontos. sexta-feira que vem é feriado? Então bora. Eu tô É aqui isso, né? das 8 às 18, então pra mim, Fechou de bola. Show. É Às isso aí. vezes até mais, né? às vezes até mais. É. Fechou. André, muito obrigado. Bobelo, Show. muito obrigado. Prazer em conhecê-lo, né, Muito cara? prazer Legal. também. Tua participação aqui, Bia, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada Sensacional. pela parceria. Tamo sempre. juntas, tá? Galera que tá nos assistindo, esse podcast ele fica gravado aí no YouTube. Você consegue assistir pela área do cliente. A gente está transmitindo ao vivo também pelo próprio Instagram, beleza? E logo depois daqui, ele vai ser transmitido pelo Spotify. Então você pode interagir com a gente também aí, ouvir a gente aí no seu rádio, no seu carro, no seu computador, no final de semana. E onde a gente traz aqui bastante conhecimento para vocês e para nossos clientes, para os nossos colaboradores também, tá certo? Aqui a gente finaliza o SA Talks no dia de hoje, na quinta-feira, mas amanhã a gente está aqui novamente às 8h15 da manhã com participação especial. De quem? Vai dar spoiler? Adivinha? Vai estar eu, o André e o Laio. E aí tem uma participação especial que vai ser ali onde é que o André está sentado. Ele é diretor da SA Sistemas Contábeis também. Esse é lenda. Esse Esse é lenda. Esse aqui é o Já banco das passou... participações especiais, né? Isso, é aí, ó. Entendi. Entendeu? Agora Entendeu? faz sentido. Ah, faz sentido, né, pra ti, né? Amanhã a gente vai estar aqui com o Ciro. Grande Ciro vai estar aqui amanhã com a gente. A lenda. Ah, Lenda? O cara é bom, tá? Já passou em todos os setores aí, processos. Cara que entende muito aí do negócio contábil da SA Sistemas. Já tá há muitos anos aí com a gente. Então amanhã a gente vai ter a participação do Ciro. Então aguardamos vocês amanhã. Participação do Ciro aqui. Participação especial. Amanhã é café, contabilidade e fofocas. É umas coisas bem legal. Bem legal. Beleza? Beijão no coração de vocês. Forte abraço. Boa Tchau, quinta-feira de TBT. E até amanhã, pessoal. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.